Cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Hoje eu quero trazer uma palavra embasada nesse título, Teimoso Temente. Eu já ouvi um louvor, como diz, e acho um louvor muito bom, muito abençoado. E o título desse louvor é parecido, é Temente, Teimoso. Mas mostra que na história do servo de Deus, ele temia mais ao Senhor do que era teimoso. Mas com esse personagem bíblico que eu vou falar agora, é bem diferente. Ele era mais teimoso do que temente ao Senhor nosso Deus. E nós vamos ver que isso acarretou para ele consequências sérias, como também ele fez, como diz, da sua missão de uma forma muito mais penosa do que poderia ser, justamente por causa da maneira dele ser. Então, esse personagem bíblico que eu estou falando é Jonas. Jonas, todo mundo sabe a história dele. Como diz, já dei outras ministrações falando sobre o livro de Jonas, a convenção de Nínive, mas hoje o Senhor me dá uma visão diferente para focar como era esse homem que tinha essa missão dada por Deus e por que assim ele era considerado teimoso. A Bíblia fala que o nome Jonas significa pombo. E Jonas recebeu uma missão da parte do Senhor nosso Deus para ir até Nínive. O Senhor disse: se levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama a ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas acontece que Jonas, o que é que a Bíblia diz mais? No capítulo 1 de Jonas, versículo 2, quando o Senhor deu esta ordem, ele não disse nada. Ele simplesmente se levantou, mas para fazer a vontade do Senhor, nunca, jamais. E sim, ele se levantou para, como diz, ir para outra cidade chamada Tarsis, ou seja, uma teimosia que mostra como se fosse uma contramão. O Senhor manda ele ir para uma direção e ele vem contrária a outra direção. E sabemos que uma contramão, como diz, carros que vêm na mesma pista não podem se encontrar, porque já está dizendo contramão e está dizendo caminho paralelo, ou seja, um vai para essa direção e o outro vai para outra direção. Foi o que fez Jonas. Ele foi para a direção oposta à vontade do Senhor nosso Deus. Então ele era chamado pelo Senhor para fazer uma tarefa. E o Senhor falou a ele claramente o que ele devia fazer. Que ele deveria ir para a cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia tinha chegado além do topo,
conforme a vontade do Todo-Poderoso. Então, como diz, só que Jonas escutou, mas não obedeceu. Comprou sua passagem de navio e foi direto para Tarsis. E ali pagou a sua passagem e saiu ele diante da presença do Senhor. Quer dizer, a gente vê o temperamento de Jonas, que ele foi aqui desrespeitoso com o Senhor. Ele aqui deu ouvidos e não obedeceu à vontade do Senhor. Ele mostra-se duro, desobediente, resiliente, não para fazer o bem, mas porque dentro dele havia um orgulho nacionalista, exclusivista. Ele era um patriota, mas que ele só queria o bem para a nação dele. Ele não queria a salvação, que ela fosse expandida, alcançada para outros povos. E mais ele sabendo que Nínive era uma grande cidade a ponto de ter um rei, e era pertencente ao campo da Síria, onde os assírios na época eram inimigos e perseguidores de Israel. Então ele, como diz, impugnou de uma forma muito, podemos dizer, seca, impugnou de uma forma muito desrespeitosa ao Todo-Poderoso. Ele só queria salvação para o povo dele. Então, nós vemos aqui que quando ele estava indo para Tarsis, versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, mas o Senhor mandou ao mar um vento grande e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Então, quer dizer, começou aquela grande tempestade, aquele vento forte, e que não era um vento de brisa, era um vento forte. E aqui, como diz, sobreveio depois uma grande tempestade, a ponto de que o navio estava para quebrar-se. Aqui não fala de um barco, aqui não fala de uma canoa, aqui fala de um navio. Então, como diz, um navio, onde se carregava mais de 100 pessoas para cima. Então, ali os marinheiros temeram. E o que é que eles fizeram, os marinheiros? Começaram cada um a clamar ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou, dormiu um profundo sono. Quer dizer, os marinheiros, cada um ali tinha sua religião. Cada um ali tinha uma maneira de buscar a espiritualidade. Mas cada um ali estava no mesmo navio. E eles queriam saber uma única coisa: de onde vinha o porquê daquela tão violenta tempestade que estava a ponto de despedaçar o barco. E enquanto eles faziam isso, Jonas
estava dormindo um profundo sono lá no porão do navio, ou seja, crendo que o Senhor estava protegendo, porque o Senhor falou com ele, certamente estava tranquilo. Mas na verdade, a verdade é o seguinte: quando a pessoa, ela, como diz, o Senhor fala com ela e ela faz contrária à vontade do Senhor Deus, o Senhor não aprova essa pessoa, não. E foi o caso de Jonas, ele certíssimo de que o Senhor Deus estava, como diz, com ele ali, mas o Senhor não estava, porque ele estava em desobediência. Então, ele, dormindo no barco, até que o mestre do navio chegou até ele e disse: o que é que tens, ô dormente? Aí diz assim: levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Quer dizer, todos ali de várias religiões, de vários credos de fé, cada um buscou uma resposta do jeito deles. E, como diz o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que somente Ele é o único e verdadeiro Deus, respondeu a todos eles, mesmo eles buscando de uma forma ambígua, como diz, diferente, contrária a cada um. Mas eles estavam ali lançando sortes e perguntando de onde vinha este mal, e o Senhor fez justamente mostrar a eles quem era o culpado daquele alvoroço todo do navio, que era Jonas. Então eles se dirigiram a Jonas e disseram assim: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ou seja, os outros se admiraram que quando estavam tudo fazendo por onde viver, Jonas estava dormindo no barco. E quando lá fizeram cada um o seu jeito e as sortes recaíram sobre Jonas, ou seja, então ali eles perguntaram a Jonas e disseram: ei, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha as perguntas persuasivas, e que eles, como diz, o Senhor foi esclarecendo a mente, muito além de que Jonas era um culpado, mas que Jonas sabia o porquê de tudo aquilo. Então, como diz, sabe, às vezes uma pessoa que é insolente prefere dar 1000 desculpas do que viver e enfrentar a realidade, do que se dobrar diante do que é certo, diante do próprio Deus. Então ali Jonas, como diz, que vergonha ele estava passando, vexame. Mas por quê? Porque ele começou tudo errado. Ele começou fora dos desígnios do próprio Deus. Ele sabia o que o Senhor Deus queria, mas ele não queria nada com o que o Todo-Poderoso determinou para ele. Aí olha a resposta dele, e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Pronto. Aqui a gente observa mais uma vez que ele era,
como como um teimoso temente. Ele não fala em primeiro lugar, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu sou hebreu. Foi por minha causa, pela minha desobediência que sobreveio tudo isso. Não. Ele a princípio só diz, eu sou hebreu. Ou seja, ele exulta, como diz a nacionalidade dele. E depois ele diz, eu temo o Senhor, o Deus do céu e da terra. O Senhor estava em segundo lugar para ele. Porque em primeiro lugar, aqui já é mais do que provado que o que estava perdurando na vida de Jonas era as suas vontades. Era, como diz, o seu exclusivismo. Era, como diz, o orgulho de fazer parte do povo hebreu. Mas o Senhor estava em segundo lugar na vida dele. Aí aqui diz mais adiante, versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tudo isso? Pois sabia os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, ou seja, ele falou depois, que aquilo ali, como diz, ele falou de uma forma que deu aos outros entenderem que tudo aquilo era por causa dele, mas falou depois. Então, como diz, os outros se encheram de temor, porque observaram e disseram assim, o Deus desse homem é muito poderoso, porque por causa do erro dele, está havendo isso tudo no mar, o Deus dele é poderoso. Com certeza, isso sobreveio à mente dos demais que estavam ali. E ali, como diz, disseram, que te faremos nós para que o mar se acalme? Ou seja, eles se reuniram e perguntaram a Jonas, o que é que fazemos contigo, hein? Para que o mar se acalme, o que é que nós devemos fazer? Já que tu sabe o porquê de tudo isso, o que é que devemos fazer para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E por mais que eles remassem, por mais que eles se esforçassem, mas eles não conseguiam prevalecer ali naquela tempestade. O navio ia se despedaçando aos poucos. Então é a mesma coisa de alguém que luta contra a maré, vamos dizer assim, no sentido de querer ou de fazer coisas que não agrada ao Deus Todo-Poderoso. Então, como diz, são pessoas que andam em mão dupla na contrária. Andam, como diz, numa situação totalmente oposta à vontade do Senhor Deus. Porque quando é da vontade do Senhor Deus, a pessoa prevalece, a pessoa vence. Tem a aprovação do Senhor Deus, na sua palavra está escrito, como diz, dando base àquilo que o humano está lutando, mas quando o humano está lutando por uma coisa que é desobediência ao Senhor Deus, ou ele se rende ao Senhor Deus, ou aguenta firme para sofrer mais as consequências. E ali disseram, o que faremos? E ali aqui diz que Jonas lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então aqui Jonas disse, vocês têm que me lançar no mar, porque é por minha causa que esta grande tempestade está acontecendo. Sabe que às vezes tempestades assim, de discussões, de problemas, acontecem na vida da pessoa, por causa das decisões da pessoa, do modo da pessoa ser, de como a pessoa
do que ela está fazendo, e principalmente quando é relutante contra o Senhor Deus. E Jonas, aqui, ele sabia disso. Porém, os homens não queriam lançar ele no mar. A Bíblia diz no versículo 13 que os homens remavam, se esforçavam por alcançar a terra, ou seja, algum ponto, alguma ilha, algum lugar que tivesse terra assim, eles já estavam procurando, mas só que o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, tem gente que diz assim, não, eu vou continuar no meu caminho. Aí sua vida só piora. Não, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Não do jeito que Deus quer que eu quero. Aí sua vida só piora. Aí tem gente que diz, piora nada, eu estou feliz com minhas escolhas. Eu digo, tá nada. Porque como é que a felicidade que vem do Senhor e que só vem no coração quando a pessoa está na presença de Deus, vai entrar num coração que é relutante contra ele. Então você diz que está feliz, está bem, mas basta uma coisa, sai fora do lugar e você se desequilibra. Basta uma coisa, o Senhor Deus te provar, e Ele sabe como provar, e de repente você se desestabiliza. Aí aqui, versículo 14, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, todos ali, como diz, reconheceram que o Deus de Jonas era e é o Senhor Deus. E ali eles disseram, nós te rogamos, Senhor, não pereçamos por causa da vida deste homem, não nos ponha sobre nós o sangue inocente. Ou seja, eles estavam com grande receio de jogar Jonas no mar, porque sabiam que era muito propício Jonas morrer. E ali eles disseram, Senhor, ele não fez assim nada contra nós, assim é sangue inocente. Mas tu, Senhor, faz como te aprouve. Ou seja, eles colocaram diante do Senhor toda aquela causa, toda aquela situação. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então, quando eles fizeram aquilo que Jonas disse que era para fazer, que era para lançar ele no mar, porque tudo aquilo provinha por causa dele e era da desobediência dele, então quando fizeram, o mar cessou a fúria. O mar cessou a fúria. E aí o que é que acontece? Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha, eles reconheceram que tinha um Deus poderoso, forte e verdadeiro, e que se revelou e deu sinal para eles, do mar se aquietar, quando assim eles executaram a ordem. Quer dizer, ali eles viram que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, e ali fizeram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, prometeram alguma coisa ao Senhor nosso Deus. Então, deparou, pois, o Senhor Deus um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, que lá na frente o Senhor Jesus fala que era uma baleia. Então quer dizer, Jonas, pela sua desobediência,
pela sua dureza, ele acaba voltando, como diz, para os trilhos, para o caminho que ele deveria ir, mas de uma maneira nada agradável. Ou seja, o nome dele significa pombo, ele tinha que ser o pombo-correio, podemos dizer assim, do telegrama do próprio Deus para a cidade de Nínive. Porque quando ele chegou lá, ele não profetizou muito, ele só falava uma frase que o Senhor Deus mandou ele falar, parecendo um telegrama de antigamente. Então ele ali foi para essa missão. Mas aí o Senhor prepara um transporte muito especial para ele, particular, que só dava a ele, que foi o grande peixe. E esse peixe era uma baleia. E baleia sabemos que ela vai até as profundezas do mar. Não se sabe qual a baleia, mas elas vão até a profundeza do mar e sobe e abre a boca assim, engole peixe, engole algas, engole assim muita água. E ali, como diz, ele dentro. Imagina esse homem para respirar. Imagina esse homem se conservar vivo 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Com certeza não foi uma experiência nem um pouco agradável. É tanto que no capítulo 2, ele faz uma oração ao Senhor. E diz aqui: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Quer dizer, ele fala do ventre do inferno, que ele está falando do ventre do peixe, que ele ficou lá. E a cada vez que o peixe abria a boca, imagina o peixe preservar algas, pedaços de peixe, como diz, água. E esse cidadão ali dentro, situação muito difícil. Aí ele diz: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, ele aqui estava, como diz, crendo que o Senhor estava ouvindo a ele. Mas é interessante eu dizer, já que eu estou falando do temperamento de Jonas, que vocês não vão observar, pelo menos na carta aqui dele, de Jonas, que em nenhum momento ele intercedeu, orou, pedindo ao Senhor para que, como diz, favorecesse a cidade, para que tivesse misericórdia. Muito pelo contrário. Alguns descrevem Jonas como piedoso. Aí eu digo, piedoso não. Ele era mesquinho. Porque, na verdade, ele ora ao Senhor pelo salvamento dele. Ou seja, só para ele, para que a pele dele fosse salva, a vida dele fosse conservada. É assim. Então, isso dá-se a entender que o temor ao Senhor que Jonas tinha no coração, na vida dele, era muito superficial. É porque ele era muito carnal ainda, muito desobediente. E embora assumiu que temia o Senhor Deus, temia. Que até o diabo, como diz, crê, os demônios crê, que estremece, só não obedece. Jonas temia o Senhor Deus, mas, como diz, desafiar a vontade do Senhor Deus, que falou o Senhor Deus claramente para ele, isso foi uma ousadia muito grande, minha gente. Isso foi algo assim muito seríssimo que ele fez.
E ali, como ele diz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as suas ondas, as vagas têm passado por cima de mim. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele disse, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a ti a minha oração no templo da tua santidade. Quer dizer, apesar de tudo, na hora do perigo, ele, como diz, pensava no Senhor. Louvado seja Deus. Ele já estava dizendo aqui, testemunhando de que o Senhor o tinha ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como disse, pessoas que me ouvirem esta palavra, disser assim, a minha vida não é igual a desse homem, mas eu estou numa situação infernal como ele esteve. Eu estou, como diz, me afogando nas minhas consequências, nas consequências dos meus erros. Eu estou aflita demais. Eu só falto morrer. Eu digo, bom, se você diz que só falta morrer, Jonas também disse, versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então quer dizer, ele assumiu que ele era um desses vaidosos, ou seja, presunçoso, insolente, que só observa para o que quer, só faz o que quer. Mas aqui diz que as vaidades são vãs quando se compara à misericórdia do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. E que quando ele desfalecia, quando estava mesmo para morrer, ele orou ao Senhor nosso Deus, ele fez uma oração e tem mais uma coisa, ele fez um voto. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, aquilo que ele tinha conversado em secreto com o Senhor Deus, o voto que ele fez, e desde já eu abro aspas para falar um pouco sobre voto, porque as pessoas, se há muita crítica, aí diz, dinheiro, Deus não quer dinheiro. Eu digo, mas a casa do Senhor precisa de manutenção. Mas voto é só dinheiro? Eu digo, não. O maior voto que o Senhor gostaria de todo ser humano era e é de fazer o que os ninivitas fizeram lá na frente. É aquilo que também o Senhor falou a Salomão na construção do templo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar, que quer dizer perseverar, e se converter dos maus caminhos. Aí o Senhor diz, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os pecados, sararei a terra. Estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, ou seja, onde você estiver, desde que esteja na presença do Senhor. Então, orar, se humilhar, buscar, que quer dizer perseverar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí tem gente que engole essa parte ou dá um esquecimento, não sei, alguma coisa assim, nessa natureza, ou acha que orando já resolve tudo, sim. E não é bem assim não, minha gente. O Senhor nosso Deus, eu não canso de dizer a vocês que Ele não está alegre com como diz, com o procedimento dos humanos, não, mas não está mesmo. Ele demonstrou isso no tempo de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, que dirá agora que a coisa parece mais terrível do que nunca. O Senhor não está satisfeito com boa parte da humanidade. Isso eu afirmo em dizer. E é tanto que, imaginem, lugares que se acabam com água, vamos dizer assim, podem até, como diz, me recriminar, eu não quero nem saber. Mas essas águas, como diz, também o espiritual entende. São como se fossem as lágrimas do próprio Deus, por causa da nossa ingratidão, dos nossos pecados, por causa do nosso descaso, por causa da nossa rebeldia, por causa de tudo de mal que fazemos e que entristece o Senhor Jesus. É mais do que se nós chicoteássemos Ele todos os dias com as nossas más ações. Aí aqui, como disse, e fecho aspas, então, o Senhor, Ele viu e ouviu Jonas, e aqui versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor, falou ao peixe. Falar o peixe, eu digo mas falar o peixe, eu digo o Todo-Poderoso. Você está querendo questionar o poder dele? O Senhor falou ao peixe e ele regurgitou, vomitou Jonas na terra, em terra seca. E a terra era onde? O destinatário, que era para ele ter chegado muito bem, tranquilo, mas foi desobedecer ao Senhor, então. O destinatário, como diz, ele chegou, mas chegou dessa maneira. Então, no capítulo 3, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te agora e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então aqui o Senhor deu a Jonas uma segunda vez, uma segunda chance. Mas não brincasse ele não com a segunda chance. Porque se ele fizesse errado, com certeza o Senhor fulminaria ali mesmo. Eu garanto. E aqui levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade de 3 dias de caminho, ou seja, ele caminhou pela cidade 3 dias inteiros, caminhando. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Pronto. O que o Senhor mandou ele falar foi só uma frase. Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. Pense o profeta que profetizou pouco. Era resumido nas palavras. Eu acho que não teve outro como ele assim, que falasse tão pouco. E como diz, mas a frase era de teor impactante, assustador, aterrorizante. Porque ele disse, em 40 dias e Nínive será subvertida. E o que quer dizer subvertida? Na linguagem simples, afundada do mapa. Pronto. Ia se afundar para baixo, as águas iam cobrir, e uma vez era Nínive. Mas só que quando Jonas prega, os homens de Nínive creram no Senhor Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, o povo de Nínive, quando começou a ouvir isso, eles acreditaram, eles creram. Eles vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se na cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Aí aqui a gente olha e diz, mas os animaizinhos, como diz, entraram na situação, sim, mas é porque ali levaram muito seriamente a palavra do Senhor e deveriam considerar mesmo. E consideraram. Aí aqui diz, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente ao Senhor Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará o Senhor Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então quer dizer, o rei entendeu aquilo e ouviu com tanta seriedade na vida, mas com tanta seriedade, que ele, como diz, proclamou em toda a cidade, nem homem, nem como diz, nem animal, nem, como diz todos, ninguém provasse coisa alguma, nem bebesse água, como diz. E ali ele diz, quem sabe o Senhor Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o Senhor Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E o Senhor Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Glória a Deus. Então não é que o Senhor Deus, ele, como diz, oscila em suas palavras, não. Mas vejam bem, quando ele disse 40 dias e Nínive será subvertida, como diz, ele sabe todas as coisas, e para nos mostrar que deu um tempo para que ver o que é que o povo ninivita iam fazer. E então eles ali clamaram fortemente, cada um se arrependeu do mau caminho, e ali o Senhor fez o quê? Ele suprimiu a sentença, ou seja, ele suspendeu.
Ele não exterminou a sentença, ele não arquivou a sentença, ele não guardou a sentença, ele não exterminou a sentença, ele suprimiu, ou seja, ele suspendeu. E certamente, possivelmente, ele possa ter pensado, porque este povo se arrependeu do mal de tudo e por isso faço assim. Agora, Nínive foi poupada toda a vida? Não. Mais adiante, Nínive foi destruída, mas não nessa geração, porque essa geração procurou fazer o bem. Se as outras gerações seguissem os exemplos de seus pais, fizessem o bem, como diz o Senhor, também os pouparia. Mas como não fizeram, o Senhor executou a sentença. Agora vejam só, analisando, como diz, a obra de Jonas em nome do Senhor Deus e pela vontade do Senhor Deus, ele teve êxito positivo, sim, porque o povo se arrependeu, o povo buscou o Senhor, o povo se arrependeu mesmo. Aí eu vou mostrar a vocês mais uma vez, como diz, o egoísmo de Jonas, como ele era mesquinho, como diz, teimoso mais do que temente, sim. Vou mostrar a vocês agora. Porque todo profeta, serva do Senhor, que foram usados para executarem a vontade do Senhor, como diz, pelo que eu saiba, a grande maioria se alegrou. Mas Jonas, o quê? Vamos ver a reação de Jonas quando ele viu que o Senhor não destruiu a cidade. Capítulo 4. Mas Jonas desgostou-se, ou seja, ficou num profundo desgosto, meu Deus do céu. Extremamente, diz aqui, disso e de tudo, ficou todo ressentido, ou seja, ficou todo amuado, como diz, extremamente, meu Jesus, se o ressentimento e, como diz, o desgosto matasse, como diz, tinha matado ele naquela hora, mas pensa como ele ficou ressentido, meu Deus do céu. Aí ele fala porque ele ficou ressentido. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi por isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Digamos, Jesus, tem cada tipo assim, pensamento humano, meu Senhor da glória. Assim, que pensamento esquisito. O povo foi salvo, mas o desgosto dele era tão grande, como diz, a contradição dentro dele. Ele não aceitava, era tão grande que ele preferia morrer do que ver aquele povo ser salvo. Aí ele disse, é por isso, Senhor, que eu não queria vir, tá vendo? É por isso, Senhor, que eu fugi diante da tua face, eu fui para Tarsis, porque eu sei que o Senhor é misericordioso mesmo, tá vendo? Só faltou ele dizer aqui, eu passei, quase morri naquele peixe lá, e o Senhor me trouxe aqui. Mas aí o peixe, como diz, e a desobediência com ele não teve, com ele, Deus não teve nada a ver com Nínive. Ele que dificultou as coisas. E tem êxito na missão, no sentido de que o Senhor poupa a vida das pessoas, mas ele aqui queima ruim, misericórdia. Ele pede o Senhor para morrer, porque o povo, como diz, certamente estava alegre,
O povo, como disse, estava em paz, ele pede para morrer porque o povo estava vivo. Aí pensa a mentalidade de cada ser humano assim, é diferente, sabe? Tem gente que pensa esquisito. Por isso que eu digo a vocês, tem gente que pensa esquisito, vai ler a Bíblia e vai observar as pessoas, estudar comportamento humano para você ver. Então aqui, o Senhor disse a ele assim, versículo 4, é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, o Senhor está querendo dizer, é certo isso daí, Jonas, que tu está me pedindo? É justo isso aí? Tu tem um motivo mesmo assim, como diz, para me pedir isso daí, Jonas? Misericórdia, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente, e ficou ali debaixo de uma cabana, se assentou debaixo dela, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, ele ainda esperava que o Senhor fosse fulminar a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo com a aboboreira. Pensa como o Senhor sabe alegrar alguém. E esse humano, como diz, ele se alegrou com algo assim. Como diz, um milagre o Senhor fez por ele. Foi nascer uma aboboreira do dia para a noite, e as aboboreiras devem ter ramado, subido sobre ele, a cabeça dele, folhas grandes com certeza para refrescar ele, como diz, para ver se ele melhorava daquele tédio que ele estava ali. Mas o Senhor Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, ou seja, pela manhã, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, o Senhor Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Meu Jesus eterno. Tem gente que daria vida para pagar, como diz, como se fosse assim, para ser o pato do prato, o pato morto do prato, como diz, por causa de, como diz, de algo bom que acontece com outros, ou por causa de tão pouco. Meu Jesus. A situação, meu Deus. Mas foi o Senhor que criou Jonas e mandou ele ir, então. O Criador sabia lidar com ele, mas pense, um líder tivesse um obreiro, alguém na igreja assim, desse jeito, meu Jesus eterno, situação. Aí aqui, o Senhor fala com ele novamente e diz, é acaso razoável, Jonas, que assim te enfades, ou seja, fiques tedioso da vida, por causa da aboboreira? E ele disse, é justo, sim, que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Pensa num cara teimoso. A frustração dele não era, a aboboreira era a mínima das coisas. A frustração dele é porque o Senhor salvou o povo. E ele só queria salvação para os hebreus. Pensa. Aí aqui o Senhor disse a ele, e tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e outra noite pereceu. Quer dizer, o Senhor Deus disse assim, Jonas, pensa aqui comigo, Jonas. Tu só faltou se enterrar junto com a aboboreira, como diz, parecia que, como diz, foste tão apegada à aboboreira que quando eu feri a aboboreira, só faltou morrer com ela e disse que era justo morrer por causa da aboboreira. Jonas, e porventura, se tu tinha compaixão da aboboreira,
eu sendo o Senhor, não teria compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, 120.000 homens, onde não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, Jonas. Ou seja, o Senhor terminou, como diz a conversa com ele, assim. Ou seja, o apego de Jonas à bobureira não deixa de nos trazer uma lição espiritual que muitas pessoas são apegadas à matéria ou que têm por coisas tão poucas a ponto de deixar o Senhor de lado e a sua vontade. Aí quando o Senhor nosso Deus às vezes tira aquilo que era muito, nós nos apegávamos muito, a gente se aborrece, a gente fica tedioso da vida. Meu Deus, meu emprego que eu conquistei, minha casa, como diz, aquela posição que eu conquistei, meu Deus, por que é que o Senhor tirou, meu Deus? Eu digo interessante que o povo só lembra mais do Senhor quando está na lástima. Não falo todos, mas muitos, pode observar. Só se lembra do Senhor Deus quando está na lástima. Quando está no ai, quando está no ui, ou seja, no hospital, gemendo de dor. Ou quando perde alguma coisa, meu Deus do céu. Como diz Jonas, ele só faltou chorar, morrer e se enterrar junto com a bobureira, meu Deus do céu. A bobureira para ele era mais importante do que a vida do povo preservada, tendo uma vez o povo se arrependido e o Todo-Poderoso sabia disso. Então, muitas vezes, nós choramos, como diz, ficamos tediosos por tão pouco, por coisas tão pequenas, e às vezes ignoramos coisas tão mais importantes que merecem a nossa atenção, como, por exemplo, a nossa salvação, a salvação da nossa família, da nossa alma, o bem pela nossa nação, a paz para todos, tanta coisa que merece a nossa atenção, do que uma coisa simples que às vezes a gente chora e só falta morrer e quer se enterrar com aquilo ali. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.